Ai, meu Deus. Oi, rádio ouvintes, tudo bem? Estamos aqui ao vivo e a cores, falando diretamente de Porto Alegre, depois de ouvirmos a Sabrina Homrich, que fala diretamente de São Paulo. Aqui, então, Fernando Zunho. Oi. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Começando mais um Talk Radio. Mais um Talk Radio. E, bom, enfim, né, estávamos aqui conversando sobre coisas da rádio e eu tenho que dizer para vocês que a gente tem tido alguns períodos de instabilidade que já estão sendo devidamente monitorados pelo pessoal lá do serviço de streaming. Então, vamos ter um pouquinho de paciência até detectar a origem do problema, aquela que começa a dar mil explicações. Desculpa aí qualquer coisa, né, mas faz parte do negócio. E aí, Zunho, me conta do que tá rolando. E aí, pessoal. Olha, hoje tenho... Eu sei porque quando eu faço programa de quarta-feira, daí eu já fico fresquinho. Fala do programa de hoje. Eu tô... Bom, hoje de noite às 20 horas, pessoal, dei uma olhada lá no site, o radioelétrica.com, na programação. Quartas-feiras às 20 horas tem o meu programa que eu faço, Som e Fúria. Super legal. Altos sons. Altos sons. Altas conversas, altos papos. Uns papos, coisas legais, assim. Tem um... A Kátia, lembrei agora, a Kátia estava falando de uma programação num sarau específico que eles vão fazer aí, que é sobre relacionamentos, né, pais e filhos, ou velhos. Não, velhos e novos. Velhos e novos, pois é. E tem esse ano no festival, no Porto Alegre em Cena, a gente vai fazer, tem 2 espetáculos que meio que falam disso. Tem na relação pai e filho e também, né, dentro disso da relação velho e jovem. Um deles, principal deles, na verdade, é uma companhia italiana. O nome da peça é esquisitíssimo, é sobre o conceito da face no Filho de Deus. Nome meio escalafobético, mas enfim, acontece. O nome já é uma proposta. E o espetáculo, ele é muito bonito, mas ele é duro, ele é difícil. Ele é, na verdade, assim, são 2 atores, um velho e um jovem, que é o pai e o filho. O pai já num estado de velhice que o corpo não se controla mais. E ele fica pedindo ajuda o tempo inteiro, precisando da coisa do filho, da ajuda, do suporte, do corpo. Então, assim, a ponto do filho ter que limpar o pai, várias coisas. É tenso. Mas vale a pena. Eu assisti o DVD inteiro, vale a pena assistir. Esse é um grupo de onde? Da Itália. O nome da companhia Mas eles virão no festival. Vem da Itália pra cá. Que legal. Pesado, então. Pesado. Mas quer dizer, a gente tem que se confrontar com esses temas. E, na verdade, a velhice, a finitude, a morte, lógico. Tudo isso. Não é só Disneylândia mesmo. Não é só Disneylândia, porque não é só Disneylândia. Não, claro que não. E assim, quer saber, Disneylândia é um porre. É uma chatice. Você já tava conversando também. Bom, a gente já falou um talk radio aqui sobre a Disneylândia. E a Bárbara defendendo. E a Bárbara defendendo. Mas esses dias eu tava falando... eu tava comentando de viagens com uns amigos, e aí as pessoas falando de coisas, e eu comecei, falaram quem sabe, eles tinham milha, sei lá, o quê, aí pra onde é que vai na América do Sul, eu falei assim, cara, vamos pro deserto do Atacama, tá ligado? Eu fui pro deserto do Atacama. Eu tenho vontade de ir. Gente, é incrível! É o lugar, eu sou uma pessoa relativamente urbana, gosto de sair, mas sou uma pessoa relativamente urbana. Dos lugares que eu conheço de natureza, de beleza natural, é o lugar mais incrível que eu já conheci, foi o deserto do Atacama. Porque as pessoas pensam que não tem nada. Antes disso, as pessoas me dizem, o que tu vai fazer no norte? Vai pro sul, Patagônia, montanha, gelo, sei lá o que. Mas as pessoas desconhecem a beleza incrível que é aquele lugar, assim. Tem um lugar que chama-se Vale de la Luna, que são uns morros tudo cheio de terra, aí tu fica caminhando lá, peregrinando por aquele canto com uma lua na tua cara, gigantesco. Tudo nos horários específicos. Tem aquele salar, que na verdade é um mar com muito sal. Tão salgado, e como o clima é tão seco que ele se encrespa todo e tu caminha em cima do mar.
o mar fica... Caminha no mar, sobre o mar. Cheio de flamingos rosas. Não, parece assim... Uma coisa, parece a Disneylândia. Mas não é. E é maravilhoso. Só que a diferença da Disneylândia é que é super natural, né? Tem todos os climas naturais ali. E esse lugar específico, esse salar de Atacama, ele tem a... Não sei como é que funciona exatamente, mas ele tem essa coisa, ele é super energético. E os cabelos da gente começam a subir. Eu não posso nesse lugar. Vai com uma touca. Gente, é uma loucura. Sério, fica todo mundo de cabelão e cabelo em pé. Fica todo mundo de cabelo em pé. Que loucura. Mas tu começa a ver as pessoas assim, tipo, tu tá com esse filme aí pra cima. Aí daqui a pouco tu olha e vai mais, e vai mais. E vai indo. Tá, não é aquelas coisas, claro, não puxa os teus cabelos pra cima. Não, mas começa a puxar os... Não, dá uma arrepiada legal. Tu vê as pessoas com os cabelão comprido pra cima, assim. É muito engraçado. E o lugar é lindo. E não é tudo congelado. Isso é no norte do Chile, no deserto, ainda no deserto. Na região do deserto. E tem uma cidadezinha. O que faz lá, além de olhar pra natureza? Porque isso me incomoda. Assim, eu não consigo. Eu fico, um dia tá lindo, sim, mas no segundo mas o quê? É assim, na verdade, o que eu. Bom, primeiro que tu vai pra uma cidade que chama-se Calama. Tá. Oi, a Cris chegou. A Cris chegou, e aí, Cris? Tô falando de mundo real. Que a gente tava falando, a gente entrou no assunto Disneylândia. E aí eu falei que eu não sou muito da Disneylândia, que eu gosto de conhecer lugares reais. E aí eu entrei numa viagem que eu fiz por deserto. Aí ele falou também que ele é urbano, mas que o lugar natural que ele achou mais bonito até hoje foi o deserto de Atacama. Que eu conheço é o deserto de Atacama, que é fantástico. Dizem que é lindo. É maravilhoso. Bom, tu vai pra uma viagem de Santiago, tu pode ir de ônibus, né? Mas aí dura, sei lá, mais de 24 horas a viagem de ônibus. Porque o Chile é aquela coisa comprida. E belíssima, a propósito, mas compridona, né? Se tu quer ir pra aquele lugar, uma viagem tu tem que ter mais tempo se tu quiser ir de ônibus e parando nas cidades ao longo do caminho. Parar pode ir umas praias na costa, enfim. Mas ok, deserto. Aí tu chega em Calama, que é a cidade que tem um aeroporto e um shopping. E umas casinhas. Um shopping americanizado, bem normal, ok. Só que a diferença, o engraçado da cidade é que tem essas coisas pontuais, mas tu vê é tudo meio desértico já é deserto. E o clima é muito seco, né? O clima é muito seco. É tão engraçado que se tu não tá num lugar com clima, dormindo, né? Num lugar com climatização, tu sofre um pouco, porque durante o dia com o sol é muito quente. E à noite, no que o sol se vai, esfria muito. Porque como o clima é muito seco, é deserto, exatamente. É um clima de deserto, é isso aí. Tá, aí, mas então tem esse lugar, tem esse shopping, esse aeroporto, as coisas, umas casinhas, umas coisas, mas tu vê que é tudo meio deserto, assim, meio, enfim. E aí tu pega um ônibusinho, acho que meia hora, nem isso, uns 20 minutos, tu tá em São Pedro de Atacama, que é uma cidade belíssima. E aí que eu falei, porque uns amigos me perguntaram, não sei o que, eles queriam viajar, e eu aconselhei de ir pra lá. E aí ele disse, então é meio tipo Las Vegas, que é no deserto, mas que tem, só que não é. Só que daí eu falei, acho que é por isso que eu gosto de lugares reais, porque lá ninguém diz que tu não tá no deserto. O turismo ali e toda a estrutura da cidade, as coisas, tu vê que tu tá no deserto. E é lindo demais. E tem estrutura pra quem não tem muita grana, pra quem tem um resort lá com muita grana e tudo. Pra quem tem grana, que é caro. Mas assim, as casinhas são todas de calço, assim, aquelas casinhas brancas de calço, acho que meio que pra segurar, deve ter alguma relação com o clima. E tudo tem um quê de terra, assim, sabe? Asfaltado não, mas acho que é de paralelepípedo, as ruazinhas, tudo cheio de turismos na volta, de escritóriozinhos de turismo e tudo mais. Mas é deserto, aquela imensidão de areia. Na estrada, quando tu tá caminhando na estrada, e se tu te afasta um pouco do centrinho da cidade, que a cidade é essa, São Pedro de Atacama, é um amor a cidade. Tem aquela coisa, uma igrejinha, o Chile é um país super católico, né? Uma igrejinha também, toda de calça, bonitinha, as casinhas, tudo... o que não é de calça, às vezes é de barro. Tem um túnel, que é tipo uma feira que eles têm, que é num túnel de barro, assim, amarrotado, cheio de ponchos de alpaca, que é o animal de lã, que eles têm as lãs de alpaca, que é um animal tipo a lhama, cuja lã é mais sofisticada, assim, é uma coisa mais... E aí tem a lã do bebê, que eles tiram, que às vezes, que é a baby alpaca, que é uma pequena fortuna.
Mas é um artigo de luxo. É um artigo de luxo. E... Tiro com o bebê vivo. Tiro com o bebê vivo. Ai, que horror! Cabeça pendurada. Deus Que horror! Não, mas a lã eles não matam pra tirar. Ai, pronto. Pelo menos a lã eles não matam pra tirar. Não é o couro, é não só, é o couro, é só a lã. claro, é só uma poda. Assim, não é o couro deles, né? Claro, uma Poda. Não, como é tosa. A tosa, que nem de cachorro. Poda. A poda do... Enfim. E... é muito legal. E aí, na estrada, isso que tu perguntou, na estrada, quando tu tá chegando, ou quando tu te afasta do centrinho, tu vê, tem uma via que vai e uma via que vem, tipo a nossa BR aqui, né? Pior, antigamente, né? E dos lados, eu sempre que eu peguei ou fui de ônibus, nada. O que tem, pra não dizer que nada, eles fazem umas oferendas, tu vê às vezes uns mini presépiozinhos, uns mini altares no meio do nada, assim. É uma via que vai pro norte, uma via que vai pro sul, e do lado... Só as oferendas. Deserto, só oferendas e terra. Terra sem fim. e areia. Areia do deserto, areia seca, é o deserto mais seco do mundo. E lá, de um dos lados, que o lado oposto da costa, obviamente, tu vê bem no fundo, se um tempo muito bom, as cordilheiras. Aí tu vê os Andes. Bom, é uma paisagem realmente incrível. E... tu perguntou o que a gente faz. Aí tu pode, na cidade, tem uns cafezinhos, tem restaurantes, tem várias coisas, tem lojinhas, tem essa feira, tem várias coisas pra te fazer ali. Não é uma viagem pra muitos dias mesmo. Mas todos os dias tem uns passeios, e aí tem meio que horários esses passeios. Por exemplo, tem o Civale della Luna, que é lindo, e que é mais pro fim do dia pra te ver, né, a lua. Não faz sentido. Tem aqueles geysers, que são uns poços d'água que com essa troca de temperatura muito rápida, só que tem que ir super cedo da manhã, tipo, acorda, sei lá, 4 da manhã para 5, sair para chegar lá no amanhecer. Tem que pegar o amanhecer, que é quando troca a temperatura, e essas piscinas de água natural dão aquelas explosões. Que legal. E aí tu te banha naquilo depois. Gente, é uma coisa incrível, realmente. É uma coisa incrível. Maravilhoso. Que mais que tem? Tem um dia do passeio desse... Tu caminha pelo deserto. Tu caminha pelo deserto, tu caminha nesse salar do Atacama, que é se tu vai pra um lugar que é... tinha água, só que a água é tão salgada e tão seco que ele se encrespa e fica duro, fica sólido, e tu caminha em cima do mar. Mas tem uns pedaços que não se solidificou, então tem uns mini laguinhos assim, da água limpa, azul. Tu vê às vezes uns bichinhos, umas coisas que eu nunca tinha visto na vida, sei lá, uns seres se formando ali, que são daquele tipo de água, sei lá. E uns flamingos rosas andando pelo lugar, assim, tipo, livres. Isso é Disneylandia. Que legal. De verdade. O flamingo foi plantado lá. Os flamingos belíssimos e a gente com os cabelos em pé, porque é super... Eu e a Kátia, Cuidar de energia, imagina, não dá. Eu e a Kátia, toca de banho de piscina, que amarra os cabelos. Mas é lindo. Tudo isso pra falar que eu não gosto nunca fui, né? Horrível dizer que eu não gosto, mas assim, vou dizer que nunca tive vontade de ir para Las Vegas. É por isso que porque tu não gosta. Porque eu não gosto, mas assim, eu acho que eu vou chegar lá um dia, sabe? É o tipo da coisa que não é um lugar que eu quis ir, tem vários outros lugares que eu prefiro conhecer. Mas que eu vou deixar de me divertir um dia, sei lá, um grupo de amigos resolver ir, vou junto, vou me divertir, vou gostar, óbvio, lá, vou jogar nas maquininhas lá, vou ser lá eu. Tu achou chato? Muito chato aquele negócio. Las Vegas ou Disney? Muito chato. Bom, Disney eu achei chato, assim, mas Las Vegas muito chato. Muito chato. Disney é mais divertido e tal. Fui com meu filho quando ele era pequeno, mas Las Vegas eu achei muito chato. Exceto pelos shows. É muito aborrecido. Pra mim, né? Sim. Os lugares todos têm um cheiro horroroso de cigarro. Horroroso. Claro. Pode fumar dentro. Horroroso. Porque os Estados Unidos não tem muita legislação sobre isso? Não, eles têm a legislação, eles não têm muita... como é que é a palavra? Me fugiu a palavra. Muita coerência com a coerência deles é assim, tipo, o que dá grana tá valendo. Então, tipo, é proibido fumar. Deus o livre, o cigarro é a pior droga da humanidade. Mas em Las Vegas, pode.
Porque, claro, quem é que vai jogar uma birita sem um cigarro nos beijos? E aqueles carpetes, então, assim, Sim, é um imagina. cheiro... Ai, que nojo. Ai, ácaro. É nojento. Ai, não. Eu achei muito nojento. E eu acho que Las Vegas, para mim, foi a cena da decriptude humana, assim, o laboratório de decriptude. Porque as pessoas vão para beber, fumar e foder. E jogar. Eu acho que tem que jogar uma desculpa. Ah, é? Eu acho que sim. Eu acho que quem joga mesmo, acho que nem vai para lá, acho que vai para outros circuitos, assim, mais jogadores. Sim. Assim, menos badalação. Mais com a coisa do vício mesmo. Eu não sei, eu achei uma coisa... E sim, para jogar também, claro, mas achei muito, assim, muito decrépito, muito triste, muito, assim, muito, muito ruim. Eu passei um final de ano lá, e a minha filha era assim, pequena, tinha uns 10 anos, ficou muito assustada assim, com aquela beberrância, assim, eu acho que assim, mais ou menos como um circo, assim, o circo dos horrores do humano, né? Então as pessoas bebendo e fumando e se vadiando, assim, uma vadiagem, assim, o pior, assim, um negócio assim de uma compulsão, assim, a bebida, ao sexo, um troço assim de... Mas lá é o santuário disso, quer dizer, então, né? Bom, as pessoas vão lá. Achei horrível. Achei horrível. Não combina contigo, Não não. combina mesmo. Não, porque é isso mesmo, né? Onde as pessoas fazem aqueles filmes as pessoas casam, bêbadas, isso. ou vão fazer despedida de solteiro, vão pra acabar a vida antes de se casar, fazer o último carnaval, assim. Achei muito, muito chato. E para falar, então, um assunto que eu acho que tem a minha cara e que eu tenho me interessado, tem um negócio que eu até pedi para tu botar aí no computador, que é queer, que é Q-U-E-E-R, queer, que é essa, eu não sei bem como chamar, mas é um movimento sobre o pós-gênero. E que esse negócio é muito interessante. Ou seja, as pessoas não se definem como homem nem como mulher, né? As pessoas evidentemente vêm com uma definição biológica, mas essa identidade, eu vou falando e vou me dando conta assim, da dificuldade que é falar determinados temas, assuntos, assim, quando a gente quer ser mais entendido, quer se comunicar mais, fica às vezes difícil. Também porque eu não conheço muito esse assunto, mas acho que eu já falei uma outra vez sobre isso. O Laerte é uma pessoa que no Brasil, ele agora tem assumido assim, uma vestimenta bem estereotipada feminina, né? Ele é um homem, ele fala como homem. E tem um pessoal aqui em Porto Alegre que está estudando muito isso, na URGS, agora me fugiu o nome das pessoas. Ontem o Lorenzo, meu filho que faz psicologia na URGS, veio com... ele está num grupo de pesquisa e a namorada também, a Nina, que estudam essa questão. É muito interessante, né? É muito interessante. Na Finlândia, eu acho que é na Finlândia que eu estava seguindo outro dia na internet, tem uma escola que as crianças se vestem sem uma caracterização nem masculina nem feminina, são famílias que têm esse posicionamento, essa orientação, e parece que eles estão com uma situação legal de identificação de gênero, que é feminino, masculino e indefinido, né? E de uma forma muito importante, assim, e sempre houve pessoas que não estavam assim muito de acordo com a sua biologia e com uma determinação biológica, né? Mas esse movimento, eu acho que do ponto de vista mais cultural, ele tem uma outra expressão, porque é sempre um negócio meio assim, não muito claro, né? Não muito
defendido, e agora esse movimento é um movimento bem importante. Achasse aí alguma coisa? Eu achei assim, um movimento, mas não sei se é Porto Alegre tem um centro esse na URGS que estuda a questão do pós-gênero. Aqui fala assim, eu achei algumas coisas assim, movimento artístico não oficializado, não, né? Que ganhou força nos Estados Unidos e Europa a partir da década de 80. Não é um movimento artístico, não. É um movimento de gênero, de ele chama pós-gênero, né? É um direito de se apresentar. Por exemplo, no método curação, a gente não usa uma classificação clássica da psicanálise de ego, superego e id, né? A gente usa o eu caleidoscópio, que são essas versões, né, que se apresentam em nós. E nós não nos detivemos nisso ainda, mas essa a identidade de gênero ou a não identidade de gênero eu acho que é uma questão bem importante, porque ela suscita uma movimentação do social, do externo, né? Então, tu vê um homem, por exemplo, com as unhas pintadas, maquiado, é uma coisa que provoca uma estranheza, né? Outro dia o Lorenzo estava com um saruel, que é uma calça, saia, né? Assim, bem comprida, assim, bem baixa, vermelha, um vermelho cereja, assim, e ele estava com o olho com cajal, com preto. Quem é esse? O Lorenzo, meu filho. E a gente tava no clube, e aí uma menininha, ela tem 3 anos, ela olhava para ele assim, e me contaram, eu não vi, mas parecia que ela pensava assim, mas o que é isso, né? Onde é que eu coloco essa figura que eu tô vendo? E eu acho que essa caracterização assim sobredeterminada do biológico, ela dá pouco conta do que a gente sente. Há uns anos atrás, a Alicia, minha filha, eu fui comprar umas roupas com ela e falei pra gente ir na Barriga Verde, nas malharias ali, catarinense. Eu tinha passado assim, comprar umas roupas de baixo, uns pijamas, coisas, e ela comprou tudo ali que ela precisava. E tudo igual. Todos os moletons, tudo nada escrito, tudo liso, tudo. Ela tá com 10, ela tá com 13, ela já tem uns 10. E lá saímos nós duas da loja, eu meio assim, sabe, meio com aquilo. E ela falou, tu tá triste, mãe? Eu falei, eu acho que tô um pouco triste. Tinha pensado em comprar umas roupas, não sei, tudo igual. Tudo. Ela falou, como tu, né? Eu falei, como assim? Ela falou, como tu tiveste, né? Todas as roupas são iguais. Tudo né, sem marca, sem coisa. E eu fiquei assim, né? Fiquei meio desenxavida, mas é verdade. Bom, aí a gente andou mais um pouco. Ela falou, tu te acha feminina, mãe? Eu falei, olha, sim, eu me acho. Ela falou, mas é um feminino bem esquisito, né? Filhos, assim, pra que te quero? Há uns anos atrás, ela, não muito assim, mas uns 7 anos, ela uma vez me disse, mãe, tem uma reunião de pais e coisa e tal. Agora, eu ia pedir que tu fosse com uma roupa de mãe. E eu, bom, eu gostaria de não saber o que é uma roupa de mãe, eu sei o que é. Acho bem triste. O que é roupa de mãe? É uma roupa que caracteristicamente... Agora eu sei menos, mas eu sabia muito bem do que ela estava falando. É uma roupa feminina, assenhorada, assim, mais senhoril, que mostra que quem vem na frente é mais importante é o filho. Assim. E o filho é um chaveiro, assim, o filho é um estereótipo. Eu sou mãe, eu tenho sucesso, marquem pontos na minha caderneta de feminilidade. É uma porta-bandeira, sendo que a bandeira é o filho. E é uma coisa de sucesso, assim, itens de sucesso, carro, filho, trabalho, marido, né? Bom, e eu acho que essas, e ela diz, tá, mas o que em ti é feminino, por exemplo? E eu disse, eu gosto de batom. E não sei se foi dali, mas eu tenho usado muito pouco batom, mas enfim. Fiquei meio, batom?
aí ficou meio... Eu tenho um batom. Eu tenho um batom. Eu uso unha curta, vermelha, que sei eu. Mas eu acho que isso é uma coisa legal da gente, porque da gente pensar, da gente conversar, porque eu acho que essa estereotipia, tudo que é estereotipado de fora para dentro, eu acho desconfortável, né? E hoje, por exemplo, eu cruzei rápido com a minha irmã e ela falou, ai, parece uma pivete, né? E ela estava me elogiando. Então, depende do repertório de cada um, né? Hoje ela disse? Hoje ela falou. Eu dei uma catada aqui, geral. Parece uma pivete. E aí eu hoje estava me exibindo com o grupo que eu estava trabalhando. Eu falei, vocês viram a minha camisa de 5 pila? E a minha calça de 10? Comprei na feirinha. Eu adoro essas coisas de... como é que chama? Brechó, e feira, e roupa usada, imóvel usado. Eu gosto desse negócio que vai passando de mão em mão, né? É minha roupa de 15 pila, então. E eu acho que essa coisa do gênero também é um negócio assim, que vai passando de mão em mão, que é um negócio que, num dado momento, a pessoa... Eu não estou falando das relações objetais de namoro ou de vida sexual íntima. Eu não estou falando disso, mas isso também. Mas é de um sentimento existencial, de ser e não de ter um pênis ou uma vagina ou um cajal ou um anel, né? Eu acho que essa pluralidade, essa versatilidade, esse jeito como cada um se sente mais cômodo a cada momento, é tão lindo que se respeite, e como é ruim quando a gente se sente não sei como dizer, coagido, mas não é bem isso, é assim, como é ruim, é um sentimento muito familiar meu, assim, agora já muito menos, mas toda a minha vida assim, que eu pensava e sentia que seria melhor para mim se eu fosse como os outros. Então, num determinado lugar, cabelos lisos, né? Outro dia eu fui numa audiência bem ruim que eu pensei, mas eu pensei assim, como eu me visto? Como é que eu faço para que o que o outro vê de mim me auxilie no que eu quero? No que eu quero, né? E eu confesso, assim, um pouco constrangida com o meu preconceito, que eu pensei em fazer uma escova no cabelo. Com o meu preconceito com o outro, né? Com a minha percepção, porque preconceito, porque no caso eu não sabia. E eu fui numa audiência, né, testemunhar uma situação sobre um paciente meu, e eu fico muito assim, fiquei muito feliz da condução da juíza, que eu desgraçadamente não sei o nome, mas que conduziu, pelo menos a minha fala, né, o meu negócio lá, de uma maneira assim, me dando liberdade para que eu dissesse. Eu estava super nervosa, assim, assegurando a minha palavra até o final e aquecendo que eu pudesse assim me sentir à vontade com o que eu estava dizendo, que eram coisas para mim bem difíceis de dizer, bem exigentes. E ela foi assim me sustentando no olhar, assim, para que eu botei as mãos embaixo das pernas, assim, porque eu estava muito nervosa, e fui assim com a minha voz trêmula, com os olhos cheios d'água, e fui falando, e foi bem importante para mim a decisão de não fazer escova no meu cabelo, avaliando o que isso poderia dar, mas avaliando não, porque daí é a minha matéria, né, sobre o desejo de controlar o incontrolável. Eu pensei o seguinte: se eu alisar o meu cabelo para essa situação, eu poderei ir com menos força de quem eu sou, porque eu vou estar fazendo uma renúncia importante. Nada contra o cabelo alisado, passado a ferro, já fiz de tudo meus cabelos, mas assim, achei que poderia ser um risco para mim, me fragilizar, achando que o meu depoimento seria menos valorizado por quem eu sou, né? E aí, por isso que eu resolvi não alisar o cabelo. Então, sabe, o cabelo, né?
Agora, o que dirá todo o resto de me identificar, de me sentir como uma mulher ou como um homem, né? Para mim, muito mais importante e sobredeterminante de ser mulher ou homem é ser a Cristiane. E eu sei que eu às vezes pareço um homem e sinto coisas que são muito pouco assim classificáveis como femininas, mas que são absolutamente da essência de ser uma pessoa e não de ter uma apresentação ou uma identidade de gênero, que eu acho que não é uma coisa assim. Eu não sei o que é uma mulher. Eu sei o que é ter um filho. Mas o que é ser uma mulher, eu não sei o que é isso. São situações que assim, eu tenho muita familiaridade com isso, porque por tudo, pelo jeito que eu sou, como eu me comporto e como eu me visto. E hoje eu passei por esse momento, assim, eu tinha que fazer uma entrevista com um médico ali no Hospital de Clínicas, esses depoimentos que eu estou colhendo para esse livro, né, que é um trabalho, enfim. E aí eu botei esse vestido aqui que eu tô e botei meus tênis. Eu adoro All-Star preto. Adoro, eu ando de All-Star preto desde sempre. Adoro. E aí eu botei e eu olhei e falei assim, acho que não, acho que eu vou botar um sapatinho. Eu achei que, sabe? Tu achasse que a leitura o outro? O outro. Eu achei o outro, eu acho que vai ficar, vão achar, acho que a pessoa vai achar esquisito. Mas a pessoa pode achar esquisito e pode não ser bom pra ti. E pode ser melhor pra ti botar o sapatinho. Tá tudo certo. Tá? O que eu acho que é uma coisa de uma avaliação super importante e nunca sabida a priori. Tem uma coisa que a Clarice Lispector diz: cuidado com as mudanças. Nunca se sabe quais delas são estruturais. Muito cuidado, né? Eu mudei, eu era de um jeito, agora sou do outro. Tá ótimo, mas só muito cuidado, né? Porque tu nunca vai saber o que tu tá mudando, se era uma estrutura, se era um alicerce, se tu tá meio guenzo agora, ou o que é que aconteceu por conta da inconsciência, né? Então, eu vou dizer assim porque me interessa. Talvez a entrevista não representasse para ti um risco muito maior se tu perdesse uma beirinha do pilar. Se fosse, por exemplo, tu botar um tailleur, talvez já para essa função de entrevista fosse mais prejudicial. Acho que sim. A gente te viu e eu te vi já em modelitos absolutamente fatais. Tem uma foto da Kátia, assim, femme fatale, que é com um preto, uma coisa que tem uma cauda, um negócio maravilhoso, né? Que poderia ser vestido por um homem, tá bem, e poderia ser, eu tô pensando agora, por exemplo, na figura, assim, mais sensual, que é o Ney Matogrosso. O Matogrosso, eu não sei se ele é mais tesão de homem ou de mulher, porque absolutamente não faz nenhuma diferença, assim, ele é maravilhoso, né? Mas é que a gente nunca sabe o que a gente vai perder. E eu gosto da ideia de pensar num mundo onde as pessoas se sintam à vontade de se apresentarem ou de se identificarem do jeito como elas são confortáveis. E não tão assim, só homem ou só mulher, né? A leitura vai vir de qualquer jeito. A legenda, as pessoas vão botar dentro do seu, com o seu referencial, né? Sempre vão botar, independente sempre de como botar, tu tiver, assim. O Ney Matogrosso, a questão é que ele é um tesão de qualquer jeito. Não, mas no sentido assim, de que ele tem uma personalidade muito clara e ver entrevistas dele, eu não me canso de ver entrevistas dele, porque ele é um cara genial, ele é um cara inteligentíssimo, de uma personalidade super clara, não é assim, eu tenho medo às vezes de dizer personalidade forte, porque as pessoas, até eu confundo, não sei exatamente o que é uma personalidade forte, porque às vezes pode ser uma pessoa arrogante, pode ser uma pessoa agressiva, sei lá.
Que falar personalidade forte é um eufemismo para dizer que a pessoa é grossa. Em geral diz, ela tem a personalidade forte. Bom, mas não é isso. Perto de mim não, então. Mas ele é muito claro e ele é muito autêntico com tudo que ele diz e com tudo que ele sabe. Ele tem respostas. Não é que ele tem respostas para tudo, mas ele tem as respostas dele para tudo, o ponto de vista dele para as coisas, uma verdade nele para as coisas que perguntam, sabe? Seja sobre o homossexualismo, seja sobre os casos dele, quando entra na vida pessoal, seja sobre o trabalho que ele faz, seja sobre a sociedade hoje, como ele vê as coisas hoje. Mas isso, falar da personalidade dele puxando para o nosso assunto, eu acho que é um pouco isso também. No pouco tempo que a gente se conhece, eu não te acho, tu falou um momento assim que tu às vezes parece um homem, coisa. Isso eu nunca achei. Tu pode não ser usar todos os recursos que do feminismo, estou fazendo aspas aqui, né, da feminilidade, do cabelão, da maquiagem, dos adereços, brincos, colares, pulseiras, os balangandãs todos, a saia, o vestido. Eu tenho uma amiga minha, que quando eu vejo de vestido, eu acho criatura, o que é isso? O que tu fez? O que tu fez? Porque fica melhor, tá? Isso eu dizendo, né? Para os meus olhos, eu já me acostumei com a pessoa com a sua calça jeans e sua camisetinha, que com vestido porque às vezes não pra mim, do jeito que eu me acostumei, às vezes a pessoa não combina mais. Mas acho legal, quer usar vestido, acho muito. Mas aí sou eu. Mas é aquilo que eu achei legal também que tu comentou no caso da Kátia, porque tem ambientes que daqui a pouco. É melhor a gente abrir mão do nosso All-Star por um sapatinho, porque a gente vai conseguir o que a gente quer, a pessoa, sabe? Tu não vai pedir empréstimo, sei lá, eu pra quê, num banco, assim como eu tô de bermudas e um tênis sem meia, sabe? Eu não vou assim... Tem códigos mais ou menos da respeitabilidade, da criatividade. Ou do que tu quer. Eu tenho uma amiga que dizia roupa em oficina mecânica. Tá, tem. E ela dizia o seguinte, que quando a mãe dela, ela tinha um Fuquinha, que quando a mãe dela ia, o carro nunca ficava pronto. Assim, nunca faziam nada, deixavam lá o carro da velha tirado. Sim. Aí ela ia, todo mundo corria. Ela ia toda bonita. Ela ia toda gostosa. Roupa de oficina. Claro. Não é um macacão, é um vestidinho. E aí bem curtinho. E aí eles todos corriam, faziam tudo assim, e ela saía lá com o Fuca. Com o Fuca funcionando a milhão. Funcionando. Mas assim, se é pra eu fazer uma avaliação, eu te acho uma mulher feminina. No comportamento. E assim, o que eu acho lindo disso mas eu acho que também a alma. Claro, e eu acho que também tem assim, tem uns momentos que é uma coisa que o Stanislavski, que é um grande teórico do teatro, falava do comportamento, né? Como é que cada um se comporta na criação. Ele falava especificamente para a criação de personagem. Enfim. Mas é muito isso. Tem momentos, dependendo das pessoas com quem eu tô, do ambiente em que eu tô, em que eu sou mais feminino. E tem ambientes que eu tô que eu sou bem mais masculino, ou que sabe que os assuntos, que o comportamento, que o gestual, que o tom da voz, que tudo muda. É natural, a gente é assim. Mas é lindo que seja assim. Lindo e que a gente saiba também se perceber nesses momentos, essa maleabilidade que a gente tem. Em nenhum momento, e também o que não significa que eu mudando de ambiente, que eu esteja sendo falso no ambiente X, ou que eu tô sendo claro, assim. Você tá sendo tudo. Naquele ambiente, me comportando do meu jeito naquele ambiente com aquelas pessoas. Não vou chegar pedindo dinheiro no banco. E aí, Mel, beleza? Só chegar aqui já numa oitava acima conversando com o cara, entendeu? Tem uma expressão que diz levar a roupa, né? Levar a roupa. A pessoa tem que saber levar a roupa. Levar esse, que não é um personagem, mas que é assim, uma dramaturgia, que é uma paisagem. Quanto mais importante em termos de exposição é a situação, quanto, por exemplo, eu vou falar, se mais gente vai me ouvir, mais confortável com a minha roupa eu tenho que estar. Eu não poderia, não seria bom para mim botar no saltinho. O sapato que pode fazer barulho,
em piso, assim, sabe, em palquinho, assim. Plaque. Não dá. Eu acho, eu já fui para uma situação assim, em que eu pensei o seguinte: se começar a fazer plaque, eu vou tirar o sapato. Porque eu vou me sentir mais confortável tirando o sapato do que ficando com aquela coisa meio perseguida, né? De que... Tu não presta nem atenção no que tu fala, de tanto que tu só presta no atenção aqui. Porque às vezes a gente tá querendo um impacto no outro, mas que o impacto é na gente, né? Eu tenho um professor meu na formação analítica que uma vez contou que ele estava num loqueiro, num hospício, trabalhando. Estava de internado, assim, médico, psiquiatra. E aí tinha um paciente dele que andava pelado, nu. E na entrevista, toda vez os caras botavam um cobertor no paciente. E ele resolveu se pelar também. E se enrolar no cobertor para ver o impacto no paciente. Pois muito bem, o louco sentou com ele pelado, enrolado, coisa, não deu, né? Nenhuma pelota. Ele começou a ficar muito desconcertado. Aí interrompeu a entrevista e foi se vestir. Tá, isso é o limite, né, do negócio, do que eu tô falando, mas precisa saber levar uma peladura e um cobertor. Ai, precisa. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma entrevista. Por isso é que eu fico assim, assombrada com a coragem do Laerte de andar de vestido se comportar assim, tá tudo bem, me deu, né? Tô só exercendo a minha liberdade de escolha. E tem uma entrevista que eu estava estudando dele no Roda Viva, em que os caras diziam para ele o seguinte: tá, Laerte, mas tu ainda por cima escolhesse uma mulher assim, bem classe média, assim, porque uma roupa de senhorinha. Tia careta. Tudo que ele não é. Tudo que ele não é. E ele escolheu um estereótipo genial, assim. Genial. E uns não é uma roupa de uma mulher descolada. Não! É uma roupa de tia véia. Tia véia que não sabe, que não sai do limite doméstico. Que interessante. É o referencial dele, assim, do feminino, né? Que interessante, né? Eu vi essa ideia. Gente, eu acho esse um assunto... Esse é um lindo assunto. Eu tenho vontade de ver, assim, como é que a gente vai estar organizados com esses movimentos de ser e de poder ser publicamente daqui a uns 20 anos. Sabe que tem mais... Eu estava contando a história do teu filho e do Lorenzo, e eu tenho uma história que eu acho maravilhosa também. Tem um amigo meu que é uma das pessoas, eu falei até no prêmio lá que, entre outras pessoas, foi uma pessoa para quem eu dediquei o prêmio, porque realmente dentro do teatro eu conheci pessoas incríveis, e esta é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. O Mauro Soares é um grande ator da cidade e é uma grande personalidade, assim. Ele tem um jeito, ele é uma pessoa inteligentíssima, formada em Direito e Filosofia, Direito e Filosofia, e é uma pessoa inteligentíssima, e ele tem o seu jeito de se vestir. Gosta de anéis, tem uns brincos pequenos, não são brincos grandes, muito femininos, são umas argolinhas pequenas prateadas que ele usa, e cabelo curto, tudo, muito raramente uma maquiagenzinha, maquiagem de homem, como ele diz, como ele brinca dizendo, não, essa maquiagem de homem. E teve um evento, dependendo da temperatura, claro, às vezes uma echarpe, uma coisa, uma pessoa incrível, maravilhosa, e super autêntica também. E um dia ele caminhando numa cidade, eu não tenho certeza qual era a cidade, mas eles iam entrar numa van, tava com um grupo de amigos, iam entrar numa van, ele estava lá, acho que como jurado de um festival de teatro, provavelmente. E eles entraram numa van e também, ele estava entrando na van e uma menininha da cidade, que devia estar por ali brincando na praça, sei lá eu, uma hora, acho que pela história contada, parece que ela toma coragem, e devia ter um grupo de amigos conversando, discutindo sobre ele, sobre a figura, né, porque eles não estavam ouvindo ele falar, era só ele tem uma voz grave, forte, bonita, e deviam estar só olhando aquela figura, se mexendo, e aí eu acho que uma menina foi lá e perguntou pra ele, antes de ele entrar na voz, assim, tio, olha as palavras, tio, o senhor é mulher?
E essa concordância a gente estava ontem conversando. Gente, olhem as palavras. Tio, o senhor é mulher. Não faz o menor sentido. Elas faz todo sentido. Faz todo sentido. Que legal. Faz todo sentido. Incrível. E ontem a Nina, que é essa querida namorada do Lourenço, que estuda psicologia, disse que os corpos... Não, a linguagem não dá conta dos corpos. O fenômeno do corpo, da existência, o brote, eu vou chamar assim, da existência, ele é de uma espontaneidade, ele é de uma inauguração que a linguagem, que é formal, não contempla. Não dá conta. Não dá conta. Então, sim, eu sei que tu és biologicamente um homem, a concordância nominal disso é masculina, mas a identidade, pelo menos apresentada, pode ser de uma mulher. Claro. Genial, né? Uma criança. Genial. Como só as crianças só as têm crianças, coragem. exatamente. Não, só as crianças seriam capazes da espontaneidade de escolher essas palavras. Porque ela queria fazer, para ela era a pergunta que ela queria fazer. Ela não ficou 10 mil horas elaborando como ela ia fazer aquela pergunta. Que pra legal. Ela foi claro. Né? Um adulto já pensa, não, se eu quero perguntar isso, eu vou lá perguntar. Sei lá, né? Que legal, que legal. Tu falasse em prêmio e eu temo não saber do que tu tá falando. Prêmio de produtor, Açorianos. A gente falou aqui. A gente falou aqui na época do que a Kátia apresentou. Uhum. Com o vestido Com da cauda. Com o vestido da cauda preta, maravilhoso, um coque. Um coque poderoso. Poderosíssimo. Coque que era um evento. Não, mas tá ótimo. Eu acho que... Quanto tempo pra fazer aquele coque, Kátia? A moça que tinha fez... uma moça profissional sim, de sim, coque. Em 5 minutos. Não, ela fez em 5 minutos. Nós levaríamos 24 horas. Não sairia daquele jeito. Não, claro, nunca. Provavelmente não. Ficou realmente muito bonito. Mas eu tava falando antes, então, no comecinho do programa. Hoje tem o Som e Fúria. Isso. Só pra terminar, então, do espetáculo que eu vi, que a gente vai entrando num assunto, que entra no outro, que entra no outro. Mas o outro espetáculo, que além da companhia essa italiana, que vem com essa peça, que eu comentei no início do programa, é uma peça da Renata Sorra, que está em cartaz agora no Rio de Janeiro, que chama-se Esta Criança. Mas aí não é uma relação de velho e novo, mas mais uma relação parental mesmo, assim, forte. Vamos ter uma ideia. Não tem nudismo, não tem eventualmente uma palavra que outra, mas a classificação etária é 16 anos, ou seja, não é brincadeira. Deve ser é uma de um forte. grupo que ela entrou, assim, exatamente, que eles ficam nus, não é esse. Não, que eu acho que então eu vi uma foto de um outro espetáculo deles. Espetáculo bem forte, assim, as imagens, eu não sei. Mas não, esse é bem de texto, assim, o texto é bem forte, fala dos conflitos, medos, traumas, Uhul! Você vai adorar. Provavelmente estamos tentando trazer aí pro Porto Alegre Encenar, que legal. Mas não tem muitos recursos técnicos, são atores e texto, assim, o texto parece que é bem bonito. Pois eu assisti um espetáculo sábado passado no Van Gogh, sabe aquele bar? Tão legal. Eu fiquei sabendo dessa, tão legal, que eles colocam os microfones, não é? Isso, não é esse. Tão legal, não, é um grupo que não é de Porto Alegre, agora não vou achar o quadradinho. Eu li sobre isso. Cara, é demais. Eu ouvi falar sobre que as pessoas... O espetáculo acontecia... Já foi, Kátia? Não tem mais? Já foi. Aí assim, 40 pessoas recebiam um fonezinho e a cena acontecia dentro do bar. E no começo era assim, tu botava o fone e ligava, né? Uma coisinha como se fosse assim, um quadradinho e tal. E aí as pessoas que estavam com aquilo no meio do bar eram convidadas a atravessar a rua para ir para Redenção, e isso era 8 da noite. Era demais, todo mundo atravessou aquele grupo, as pessoas só ouvindo, e aí um texto lindo, e a gente dentro da Redenção ouvindo aquilo, que era uma coisa assim... Mas os atores também estavam na Redenção. Nesse momento a gente estava só ouvindo, não tinha ator, era um áudio. Mas aquela experiência de estar no meio da Redenção, de noite, um grupo de pessoas... Que não se comunicavam exatamente, mas era maluco aquilo e muito interessante, né? Aí as pessoas passavam aqueles caras assim, passava gente que ainda era cedo, tem gente que transita, e passava aquele pessoal que meio que vive ali, né?
ficavam olhando, o que é esse monte de gente? Porque todo mundo parado, sem conversar, mas juntos. Não, na João Pessoa, assim, pertinho da João Pessoa, perto da João Pessoa, perto da João Pessoa. Aí, num dado momento, era um texto sobre alguém que estava num trampolim e que ia pular na piscina. Mas era uma coisa assim tão bonita, que ficava dando conta de um monte de sensação que acontece até que alguém interrompe e diz, vem cá, tipo, pessoa que tá atrás vai pular ou não vai, tipo assim, né? Na fila, é. Aí a gente é convidado a voltar pro bar e tocando umas músicas assim, um Nelson Gonçalves, que até anotei pra achar a música depois, uma coisa assim, tipo anos 50, sei lá, Aí a gente volta e começa a acontecer fragmentos de coisa. Então tem um casal conversando num bar, que estão conversando. E aí tu fica ouvindo a conversa deles pelo fone e tu vai assim meio, né? Catando. Daqui a pouco um deles levanta e vai pra João Pessoa e tu vai na janela olhando assim. Acontecia coisas incríveis. Mais um fragmentos de um discurso da vida pós-moderna. Porque eu vi quando vocês souberem essas coisas diferentes, me avisem se vocês lembrarem. Eu não avisei nem pra mim, eu esqueci. Né? Eu li e fiquei com muita vontade de ver. Muito legal. Que legal. Uma experiência assim interessantíssima. Eu achei que era. Eu não sabia que era eu. Quando eu vi, eu achei que era se acontecer só dentro do bar. E assim, tipo, porque tem os frequentadores do bar, porque tinham pessoas dentro do bar que não estavam envolvidas na história, né? Isso era o mais interessante. Claro, exato. Então eu sabia que ia ter um fone distribuído para as pessoas, o bar tá funcionando como um bar normal, e assim, tipo, eu e tu somos os atores, a gente tá aqui sentado na mesa do bar, tomando uma cerveja, só que com um microfonezinho. E a gente discutindo o texto, falando o texto esse gravado, e outras pessoas, não todos, algumas das pessoas no bar com o fone ouvindo a nossa conversa. Faz isso aqui. Vamos montar. Muito interessante. Eu quero isso. E eu vi uma cena. Deixa eu ver se eu acho porque tem um site que fala. Eles fazem isso em vários lugares do Brasil. Já fizeram um grupo que tem um patrocínio. Em alguns lugares eles fazem assim em lugar público, então sobe escada rolante, não sei o que, e as pessoas vão atrás, assim, mas não é uma coisa que tu tem que sair correndo atrás. Ali tinha essa coisa de ir até o parque, mas foi muito bom. Muito legal. E aí o resto tu tá num ambiente público. Mas é quase assim uma coisa meio de voyeur, assim, que tu sabe, tu poderia estar ouvindo o que a da mesa ao lado tá falando, mas não, eles estão discutindo uma coisa, estão falando de sexo, de uma experiência, e ela contando uma coisa assim, absolutamente íntima e tu tá assim. Que legal. É muito legal. Causa uma experiência, então, experiência estética. Zunho faz isso. Aqui. Tá, então. O Zunho vai fazer. Tá bom. Amanhã. Tá bom. E a festa? A festa vai ser nesse domingo. Oba! Tá, num lugar muito legal que a gente encontrou. Assim, é Espaço Cultural 512, na rua João Alfredo 512. Mesmo esquema, das 6 à meia-noite. Quem for de bicicleta paga R$10, o ingresso é 15 para quem for a pezito, ou de táxi ou de carro. E só música brasileira. Com canja do Alexandre Kumpinski, que é o menino que é da Apanhador Só. Ele vai tocar músicas brasileiras que ele gosta. Ótimo. Que legal. Com direito a dance? Com direito a... Aliás, vou sortear 2 ingressos. Olha só, eu tinha me esquecido de fazer hoje, a promoção. Agora, eu falei que eu ia sortear no Talk Radio João Alfredo 512. Tá? Então vamos fazer o seguinte. E o nome do lugar é Espaço Cultural 512. Espaço Cultural 512. Então aqui, eu não vou fazer absolutamente nada, eu não vou botar nas redes, é só para quem tá ouvindo mesmo, entendeu? Então a pessoa que estiver ouvindo e quiser ingresso vai ter que entrar no Twitter, aí o cara não tá no Twitter, então te loga. Facebook, manda um e-mail pra... Não, tem que andar, pois é. Não, eu preferia, mas aí no Facebook todo mundo tá, né? Acho que sim, mais do que no Twitter. Tá, então entra na página da Rádio Elétrica, dentro do Facebook. facebook.com/Rádio Elétrica. Isso, e deixa um comment ali na nossa linha de tempo, ali no timeline, escreve eu quero um ingresso. E aí eu vou entrar em contato, então os 2 primeiros que fizerem isso tem o seu ingressinho garantido para domingo, Maravilha. 18 horas. Então tá, valeu Zunho, valeu Cris, a Cris saiu, a gente se fala então na próxima quarta, esse grupo aqui, e fiquem ligados, tem muita coisa boa. Hoje tem o programa do Zunho, o Som e Fúria, a partir das 8 da noite. Isso aí. Beijos. Tchau.